people, tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E a notícia que vamos comentar hoje é esta. O rei Charles ficou horrorizado com o ataque à celebração da Hanukkah na praia de Bondi. Vários membros da família real expressaram suas condolências após o massacre em Sydney. Essa matéria que eu vou ler aqui é da Town and Country. Vamos falar sobre isso, que é um assunto tão triste, infelizmente, né? Não só em Sydney, mas como tem acontecido na Palestina durante anos, né? Vou tentar focar na matéria. Gisele, foca. Aliás, por favor, foque no botão de joinha, que me ajuda muito a divulgar o canal cada vez mais para quem gosta do assunto de família real. Se você der um joinha nesse vídeo, me ajuda muito. Obrigado! Então vamos direto para a matéria. Após o horrível massacre ocorrido durante uma celebração de Hanukkah na praia de Bondi, em Sydney, Austrália, o rei Charles divulgou uma declaração urgente em nome dele e da rainha Camila. Aí eu vou ler a mensagem dele inteira, o que ele falou, ok? Minha esposa e eu estamos horrorizados e tristes com o terrível ataque terrorista antissemita contra judeus que participavam da celebração de Hanukkah, não sei qual que é a pronúncia certa, Hanukkah, enfim, Hanukkah, na praia de Bondi. Nossos corações estão com todos os que foram afetados tão terrivelmente, incluindo os policiais que ficaram feridos enquanto protegiam membros de sua comunidade. Elogiamos a polícia, os serviços de emergência e os membros do público cujas ações heróicas, sem dúvida, impediram um horror e uma tragédia ainda maior. Em termos de dor, os australianos sempre se unem em união e determinação. Sei que o espírito de comunidade e amor que brilha tão intensamente na Austrália e a luz no coração do festival de Hanukkah sempre triunfará sobre a escuridão de tal mal. Assinado Charles Rex. Charles R. é Charles Rex, tipo o rei, né? Até a noite de domingo, 15 pessoas morreram após o ataque. Segundo o New York Times, mais de 36 pessoas permanecem hospitalizadas e as vítimas têm entre 10 e 87 anos, sendo que muitas estão em estado crítico. A publicação relata que as autoridades descrevem o incidente como um ato terrorista contra a comunidade judaica. O príncipe e a princesa de Gales também expressaram suas condolências nas redes sociais, divulgando um comunicado através dos stories do Instagram, que diziam: nossos pensamentos estão com todos os australianos hoje, após o terrível ataque na praia de Bondi. Estendemos nossas mais profundas condolências às famílias e amigos daqueles que perderam suas vidas e nos solidarizamos com a comunidade judaica em luto. Também estamos pensando na bravura dos socorristas, particularmente nos 2 policiais feridos. Assinado WC. William e Kate. Não é Vanderlei Cardoso. WC, William e Catherine. Por onde começar? Peraí. Continuando aqui a matéria. Peraí. Foca, Gisele. Foca. Daí só finaliza dizendo assim: além de ser chefe de Estado do Reino Unido, o rei Charles é o chefe de Estado de outros 14 reinos da Commonwealth, incluindo a Austrália. E aí termina a matéria, que é da Caroline Helliman, ok? Bom, gente, seguinte, assim como o Canadá, né, que é também parte, né, da Commonwealth, é como se fosse, assim, os países que eram do Império, né, britânico, como Canadá, Austrália e vários países que o Reino Unido colonizou, assim, né? Teve essa região ali também de Israel e da Palestina, que depois da Primeira Guerra era eles que dominavam ali, né? Eles eram os mandatários ali dessa região. É uma história, assim, que é muito simples de entender, muito simples. Quando você para estudar o que realmente aconteceu. Eu fiz um vídeo, acho que falando sobre isso aqui no canal já. E aí explicando realmente o que aconteceu. E o engraçado é que não tem muita visualização esses vídeos. Por isso que eu falo assim, vamos focar na matéria, porque se a gente começa a contar o que realmente acontece, forças sobrenaturais, né, acabam agindo ali para que o vídeo não seja, né. Então, assim, se você tiver interesse, né, deixo aqui algum vídeo para você abrir a sua mente. Abra a sua mente. O Reino Unido, ele estava, né, cuidando de toda aquela região. Até que em 1948 era tão
grande, né, o conflito entre ali os sionistas e o povo palestino, que eles lavaram as mãos e falaram assim, ó, vocês que se matem, estamos partindo daqui. Claro que nós vamos deixar todas as forças e estrutura física e todos os prédios e todas as armas para, né, os sionistas. Não para os palestinos, mas vocês que lutem, né? Daí foi uma coisa muito justa, né? Só que não. Então, toda essa confusão que nós estamos vendo hoje, nada mais é do que responsabilidade lá do começo do Reino Unido. Simplesmente ele prometeu a terra tanto para os palestinos como para os sionistas, né? E aí só deu ruim até hoje. Foi um massacre em Bondi, sim, mas por que será que essas coisas acontecem, né? E quem dera, né, toda essa mídia que foi dada ali, né, sobre esse, fosse também feito o que está acontecendo hoje, ontem, 3 dias atrás, 4, 5, desde 1948, enfim. Vamos lá, Gisele, foca, foca, foca. Eu falei que eu não ia falar, mas eu não me aguento, vocês me conhecem. Então, só uma coisa que eu acho engraçado, é aqueles, né? Tipo assim, não vou falar nada, vou ficar quieto. Mas o que eu acho engraçado é que o Reino Unido está ali envolvido, ainda está envolvido nesse conflito. Conflito, mais ou menos, não é um conflito, né, gente? Conflito é exército contra exército, e não é um exército contra um exército. É isso que dói, né? Essa criança de 10 anos que faleceu vítima desse ataque, o Reino Unido tem a sua parcela de culpa ali. Muito lindo eles falarem, ai, eu sinto muito que não sei, então cadê o pedido de desculpa também pelas, né, pela política que fizeram até hoje nisso tudo, né? Inclusive afetando o próprio povo britânico, porque uma dessas vítimas ali em Bondi é um rabino. Rabino nascido na Grã-Bretanha, está entre os 16 mortos após ataque a tiros na praia de Bondi. Tô lendo agora uma matéria do Independent, tá bom? Então, assim, eu só quero saber o que aconteceu com relação ao o rabino Eli Schlanger, nascido na Grã-Bretanha e que era rabino assistente no Shabbat de Bondi. Foi identificado como uma das vítimas. Ahmed Al-Ahmed, pai de 2 filhos e morador de Sydney, foi considerado um herói por ter enfrentado um dos homens armados e conseguido tomar a arma dele. Caraca, eu não sabia que era... Deixa eu ver. Quero ver. Nossa, eu não sabia. Tô sabendo agora. Olha só. Ai, gente, nossa. Porque o que acontece? Esses caras que pegaram, né, em armas e acabaram atirando em todo mundo, eu tava torcendo que não, assim, sabe? Mas, infelizmente, eram muçulmanos, são muçulmanos, né? E quando eu vi que eles eram muçulmanos, ai, que droga, sabe? Tipo assim, isso realmente ia virar um, né, global, mas será que vai virar notícia também que Ahmed Al-Ahmed, esse cara que parou um desses atiradores, ele lutou com um atirador ali, ele pegou a arma desse homem e tentou, não sei se chegou a atirar, ele também é muçulmano. Ele também é muçulmano. Olha só, eu não sabia disso. Ele é o dono de uma loja de frutas de 43 anos, pai de 2 filhas, que se escondeu atrás de um carro antes de atacar o agressor por trás, salvando vidas durante o tiroteio antissemita de 14 de dezembro de 2025. Então, isso, gente, que coisa, assim, para a gente refletir sobre isso, né? Porque é exatamente sobre isso, sobre a comunidade judaica sofrer tanto por conta dos judeus sionistas. Uma coisa é você ser contra os judeus, isso nunca, jamais. Isso é antissemitismo. Agora, você que é a favor do sionismo, olha, e se você não sabe o que é sionismo e defende Israel, eu te aconselho a procurar um pouquinho sobre história. Procura o que é ser sionista. Todas as religiões são lindas, maravilhosas, o judaísmo também. Assim como a religião muçulmana que eu aprendi a respeitar aqui em Londres. E eu não conhecia nada, eu era muito ignorante. Muito ignorante, não sabia nada. E aí hoje eu assisto os filmes de Indiana Jones e falo, caraca, como esse filme é racista!
que horror! É assim, quando você descobre tudo isso, né? Mas olha, é o mesmo caso desse rapaz que lutou da própria vida para tentar salvar o cara de estar fazendo um ato tão sem razão nenhuma. Então, olha, esse cara é exatamente sobre isso, né? Quando a maioria das pessoas simplesmente coloca todo mundo na mesma caixinha, tá aí esse cara, o Ahmed Al-Ahmed, para mostrar que não, isso é um racismo estrutural que nós aprendemos desde pequenos. Eu tenho certeza que se eu tivesse no Brasil, talvez eu não tivesse a consciência que eu tenho hoje, porque nem mesmo quando você tem a oportunidade de sair do Brasil e ter contato com culturas diferentes, e você conseguir abrir a sua mente e entender que o mundinho não gira só em torno do seu umbigo e da sua religião e da sua cultura, que você começa a aprender assim, nossa, mas o mundo é muito maior do que eu imaginava, né? Só que aqui em Londres, com a comunidade brasileira, muitos têm essa oportunidade e não abrem a mente, não conseguem ver um palmo do nariz porque só repetem aquilo que ouviram desde sempre e não tem, né, aquela coisa de abrir a mente e conseguir ver pelos seus próprios olhos, infelizmente. E que providência que esse homem é muçulmano, gente. Ele está sendo noticiado herói, 100%. E esse cara é sírio. Um dos melhores amiguinhos do meu filho mais velho na escola primária veio da Síria. E até então, ai, que vergonha, até hoje eu falo assim, ai, meu Deus, a mulher, né, não sabendo falar inglês muito bem, a mãe dele, Mohammed, o nome dele, e aí ela tentando falar comigo, e eu, de onde que você é? Daí eu disse, eu sou do Brasil, e você? Eu sou da Síria. Deu, que legal, e aí, você já voltou de férias pra lá? Só depois que eu fui saber o que estava acontecendo na Síria, que a Síria tá praticamente destruída, enfim, ainda mais agora, mas enfim, na época eu não sabia. Mal e mal tinha tempo para respirar, que dirá ver notícias. Estamos falando de 2015, 2016, mais ou menos, tá? Meu Deus, já faz 10 anos. Gente, como o tempo voa, meu Deus do céu, como o tempo voa. Inclusive, com ela, eu descobri muitas coisas sobre a Síria e sobre a cultura muçulmana. E o quanto eu era ignorante. E assim como aqui, eu tenho certeza absoluta que lá na Austrália, eles também são super xenófobos com qualquer pessoa que venha da Síria. E eu falo isso por propriedade. Por quê? Porque eu já morei na Austrália. Eu morei 1 ano na Austrália, em Sydney. Eu fui para Bondi, eu conheço essa praia. E eu sei como, por esse país ser, não onde Judas perdeu as botas, lá onde Judas perdeu as meias, de tão longe que é. E aí, por ser tão longe, eles precisarem, né, porque era uma colonização, enfim, eles precisavam tomar conta do país, eles abriram a imigração para que as pessoas viessem. E aí foi, né, pessoas ali da Malásia, tinha muito japonês, era gente de tudo que é canto do mundo ali. Só que sempre, né, a Gisele aqui chega um pouquinho tarde, eu sou a Rubinho Barrichello da história, vocês não têm noção. Por quê? Porque eu cheguei lá em 2001. Era 1 ano depois, acho que das Olimpíadas, e aí onde tava a Austrália, assim, venham morar aqui, tudo é fácil, tudo é tranquilo, não sei o quê. Aí eu cheguei lá 1 ano depois que eles fecharam os portos, falaram, não, peraí, agora não é assim, tá invadindo muito, agora vai complicar a situação aqui. Depois de voltar pro Brasil, entender que o Brasil não era o meu lugar, eu acabei, tipo, eu quero ir embora, tá? O meu plano era ir pro Canadá, só que acabei... também tem um vídeo no canal falando sobre a minha história e tal, mas, não vou nem procurar esse vídeo, tá? Mas, assim, acabei vindo pra cá, né? Tipo, beleza, vou pra... Tipo, daí veio o Brexit. Os tempos bons, assim, onde a maioria dos brasileiros falava, nossa, antes não dava nem entrada pra comprar uma casa. Era muito fácil na época da Margaret Thatcher, né? Hoje eu entendo por que era tão fácil comprar uma casa, tá? Mas, enfim, deixa pra lá. Mas, hoje em dia, comprar uma casa... Então eu sempre chego atrasado nos rolês, gente. Meu Deus do céu. Alguém escutou errado. Eu falei herdeira e o povo lá em cima escutou guerreira. Ela quer ser guerreira? Então vai lá. Tá.
Vamos lá, foca, Gisele. Foca na notícia, vamos voltar lá. É que eu fiquei assim impressionada em saber que esse cara que parou, né, o ataque também era muçulmano. Eu não sabia disso. E ele também levou tiro, mas ele tá bem. No hospital, pelo menos, né? Bom, vamos lá. Eu quero saber sobre o rabino que nasceu em Londres. Cadê? Aqui, ó. A família dele, Eli Schlanger, nascido em Londres. A família dele o descreveu como um rabino alegre. O pai de 5 filhos cresceu em Temple Fortune, no norte de Londres, e tinha familiares na sinagoga Kinloss em Finchley, de acordo com o Jewish News. Gente, Finchley fica no norte de Londres. E deixa eu falar uma coisa: tem uma região, e acredito que seja essa, no norte de Londres, que tem a comunidade judaica e aquela comunidade judaica que é ortodoxa, sabe? Quando tem, assim, as vestimentas, as mulheres também, elas não mostram o cabelo, então muitas delas usam véu. Geralmente, nas famílias ortodoxas, que os judeus têm muitos filhos. Muitos filhos. O que muitas vezes as pessoas criticam, né, a cultura muçulmana. Mas os ortodoxos judeus também têm essa cultura de ter muitos e muitos filhos. E, inclusive, esses ortodoxos, eles estão geralmente nas manifestações que são feitas, né, todo sábado pró-Palestina, eles sempre estão presentes, porque eles são anti-sionistas. Eles são judeus anti-sionistas. A maioria deles, né? É como a gente tem que falar, nunca nada é 100%. Mas por isso, então, que não é surpresa saber que esse rabino que era, né, aqui do Reino Unido, morava nessa região, porque tem muita sinagoga ali por perto, enfim, tá? Ele tinha, né, 41 anos e a sua esposa, Shayala, comemoraram o nascimento do seu filho caçula, um menino há 2 meses. Ô, judiação, né? Seu primo, o rabino Zalman Lewis, de Brighton, disse ao Jewish News: Brighton é uma praia que tem aqui próximo, não é em Londres, tá? É bem próximo a Londres, mas é no litoral. Ele disse assim: como pode um rabino alegre que foi à praia para espalhar felicidade e luz, para tornar o mundo um lugar melhor, ter a sua vida terminada desta maneira? Pode, porque é isso que acontece, né? Os poderosos estão lá decidindo, né, vendendo armas e fazendo guerras, enquanto quem sofre de verdade, quem é? É o povo. O povo está se matando. Inclusive, nessa matéria, olha só, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, que é muçulmano de origem paquistanesa. Talvez você vá lembrar dele, porque ele apareceu nesses últimos tempos provando Guaraná Antártica e deram Guaraná quente para ele. Ele falou: Deus, isso aqui é muito ruim. E aí deram para ele o geladinho e tal. Foi bem engraçada essa história, mas assim, não vem o caso aqui. Mas é uma coisa interessante, né, que eu acho muito legal, né? A primeira coisa, se você prestar atenção, ele fala assim: isso aqui é álcool, isso aqui. Porque eles não bebem. Eles não bebem nada de álcool. Diferente do inglês, eles bebem muito, porque tem muito pub pra tudo que é canto, assim, sabe? Então, a bebida, se você for parar pra pensar, ela não colabora muito, assim, pra você ter uma vida regrada, porque não tem bebida que diga assim: não, toma um vinhozinho que faz bem pro coração. Não, não faz. Não faz. Bebe suco de uva. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, que é paquistanês. Não, ele não é paquistanês, ele é de família paquistanesa, mas ele é muçulmano. Afirmou que a polícia metropolitana está aumentando sua presença nas comunidades judaicas antes de quaisquer eventos da Hanukkah. Em uma publicação no Twitter, o senhor Khan disse: meus pensamentos e condolências, assim como quem é de Londres, né? Provavelmente ele está falando sobre o rabino que foi morto também. Meus pensamentos e condolências estão com todos os afetados pelo horrível ataque ocorrido hoje na praia de Bondi, na Austrália.
Um comunicado da Polícia Metropolitana afirmou: embora não haja informações que sugiram qualquer ligação entre o ataque de Sydney e o nível de segurança em Londres, nessa manhã estamos reforçando nossa presença policial, realizando patrulhas comunitárias adicionais e interagindo com a comunidade judaica para entender o que mais podemos fazer nas próximas horas e dias. Aí, olha só, inclusive o primeiro-ministro, que é ateu, a esposa dele é de família judaica, por isso que até ele aparece, né, acendendo a primeira vela, enfim. Então, entende-se que o primeiro-ministro entrou em contato com o senhor Albanese e com a Community Security Trust, que é uma instituição de caridade que oferece proteção às comunidades judaicas no Reino Unido. Keir Starmer disse em uma postagem no X que a Hanukkah deve ser um momento de celebração e alegria. A notícia de que o ataque na praia de Bondi foi um ataque terrorista antissemita contra famílias judias durante o evento de Hanukkah é repugnante. Estamos trabalhando ativamente com... Blá, blá, blá. Tá, é isso, essa é a notícia. Dá medinho, né? Mas a gente não pode deixar de viver e passear nos lugares, ir até certos locais. Ali mesmo era um festival, né? Então agora aqui em Londres também está tendo muito feira de Natal, luzes, enfim. E é uma oportunidade que a gente tem também de estar entrando em contato com as pessoas, né? E porque é muito frio, é muito escuro, meio deprimente. Se você acaba evitando de ir nesses lugares, aí que piora tudo, né? Então, a gente só tem que torcer para não estar no lugar errado na hora errada, né? Vão ser tempos, assim, bem tristes, né? Infelizmente, para todas essas pessoas que perderam entes queridos, até mesmo para a família desses que foram os atiradores, porque às vezes acontece um caso isolado numa família que acaba nem sempre sabendo o que está acontecendo, né? Tipo, mas como assim? Ele foi lá e fez isso e tal, e a própria família dele acaba, né, entrando nesse sofrimento também. Eu morei, né, como eu falei, na Austrália, mas eu não tive a oportunidade de conhecer, eu só conheci depois o meu querido amigo Emerson Martins, que tem um canal aqui no YouTube. Quem é aqui das antigas lembra, né, do Emerson, que participava muitas vezes. Era a época do Hangout, enfim, né? Como eu falei, meu Deus, o tempo voa, né? Bom, a gente não conversa mais tanto como antigamente, mas felizmente, né, quando a gente volta a conversar, a conversa parece que nós conversamos ontem, né? Inclusive, quando eu morei na Austrália, eu conheci um grande amigo, o Tiago, né? O Tiago, quando eu mudei aqui para Inglaterra, ele acabou indo para o Brasil e depois de anos ele voltou. E aí ele abriu uma loja de banho e tosa. E foi daí, né, da Austrália, no final das contas, que eu fui conhecer o Tiago, e aqui ele abriu esse banho e tosa, e que eu cogitei pela primeira vez, pô, banho e tosa seria legal, trabalhar com cachorro e tal, né? E o Tiago é outro, né, que fiquei anos sem falar com ele, e depois, quando voltei a falar, parecia que eu tinha conversado com ele um dia anterior. Mesma coisa o Emerson, né? Então, muito feliz, né, em ter conversado com ele também nessa situação, feliz por ele estar bem, salvo, junto da família dele, e quero mandar um beijo especial para dona Neuza, que eu sei que me assiste lavando a louça. Um abraço bem apertado para vocês, e eu espero que um dia eu ainda consiga, né, conhecer pessoalmente o Emerson, que olha, vai tempo, hein, Emerson? Olha que faz tempo que a gente se conhece. Eu acho que era bem no começo do YouTube, assim, eu acho que eu só tinha o William na época, então faz pra lá de 13 anos, né, Emerson? Meu Deus do céu, olha só. Mas eu tenho certeza que vai rolar um dia esse encontro e vou, pessoalmente, com certeza, dar um abração nesse queridão que eu sempre quis muito bem aqui nesse mundo da internet, que me trouxe muita coisa boa, gente. Olha, vou falar pra vocês, viu? Eu fico muito feliz. Inclusive, quero mandar um beijo também especial agora para a Jaqueline Clemente. Jaqueline, né? Nós estávamos conversando, ela veio aqui para Londres, foi muito rápida a estadia dela aqui. Ela, eu não consegui ver você, eu só fiquei 8 dias, mas aqui daí eu fui para Windsor, fui para não sei o que, ela foi para por volta de Londres, né? E 8 dias aqui voa, né? E eu nem sei se essa semana eu teria conseguido encontrar com ela, mas Londres está aqui esperando por você, Jaque, como eu falei para você, tá bom? E todos, né, como a Jaque sempre escrevem para mim, nossa, eu fui, não consegui falar com você, nananana. Gente, se vocês quiserem um dia encontrar comigo, vocês têm que me avisar com antecedência, hein? Tipo assim, tem que ser com antecedência, porque não é assim, ai, oi, tô aí, pode vir... Nossa, se eu conseguir, com certeza tenho o maior prazer em encontrar vocês. Nossa, tive muitas gratas surpresas conhecendo muitos dos inscritos aqui do canal, do
Instagram, e que eu só tenho a agradecer, assim, quando eu encontro vocês, acho muito, muito legal. Então é isso, tá bom, gente? Então espero que vocês estejam bem, dentro do possível. Vamos fazer lá o nosso ritual, nossa prece, nossa reza, sei lá o que for, né? Para quando sair de casa e torcer para que todo mundo esteja bem dentro do possível, combinado? Eu espero então que você esteja bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo, combinado? Beijo, beijo, beijo e tchau!